Fala, gente, beleza? Ale Street com mais um vídeo pra vocês aí. Meio improvisado aqui, né? Mas vamos lá. Papo na Street, né? É um vídeo mais voltado pra oficina, né? Pra Street Machine. É um vídeo onde a gente fala um pouco mais sobre os carros que passam por aqui, mostra um pouco do nosso serviço, mostra um pouco do que acontece no dia a dia, algumas curiosidades sobre carro. Hoje eu vou falar sobre suspensão, né? Sobre suspensão, para ser mais específico, sobre a alteração na suspensão, né? Quando você rebaixa a suspensão de um carro, né? Vou falar sobre os 3 métodos mais utilizados aí. E porque assim, como é que eu posso explicar? A utilização de cada projeto, de cada tipo de suspensão, beleza? Quando o fabricante ele fabrica uma suspensão para um carro, ele pensa em 3 fatores principais: conforto, estabilidade e poder de tração. Então o que acontece? Quando ele fabrica a suspensão para um carro, fabrica a suspensão desse carro, um dos pontos principais que ele leva em questão: o carro tem que fazer curva dentro do limite estabelecido ali, né? Dentro do possível. O carro ele tem que passar um conforto pro comprador, né? O consumidor, né? Tem que ser um carro confortável. Não interessa o carro, de um Uno a um Bentley, de um Fusca a um Rolls Royce, tem que ter um certo limite de conforto. Passar a menos imperfeição possível do solo para dentro do carro. Estabilidade, conforto e capacidade de tração. Ou seja, esse carro ele tem que tanto tracionar como frear nas mais diversas situações, no seu limite, né? Independente de piso, de situação. Quando você freia numa freagem de emergência, ele tem que fazer o máximo para manter as 4 rodas no chão e parar o carro o mais rápido possível. Então a suspensão também é responsável por isso. Quando você altera a altura da suspensão ou o projeto de suspensão, um desses 3 itens você acaba perdendo. Quando você ganha de mais um, você perde de mais um outro item também. Existe um quarto fator, vamos soletrar para ver se sai. Um quarto fator, tá difícil. Mas vamos lá, vamos seguir. Que é a durabilidade das peças, tanto ligados à suspensão e direção, porque uma trabalha em conjunto com a outra, quanto ao resto do carro, estrutura, pneu. Então tem que ter, a suspensão também ela tem que ter uma certa durabilidade também, tanto na suspensão como nas suas peças aí que trabalham, que dependem dela, né? Existem 3 tipos de suspensão aí quando vai se alterar a suspensão. Existem 3 tipos aí de suspensão que o pessoal utiliza: suspensão fixa, suspensão de rosca e suspensão a ar. Essa ar é um problema. Das 3 é a mais complicada. Mas vamos lá, vamos falar da fixa primeiro, que é a mais indicada para o seu projeto de rua. Então você quer melhorar a estabilidade do carro, você quer deixar ele com uma aparência mais esportiva, né? Quer deixar ele mais bonitinho, de repente comprou um jogo de roda esportivo, quer baixar um pouquinho, beleza. O mais indicado é a suspensão fixa. Você define a altura do carro e aí um profissional da área, tá? Não é o serralheiro, não é um cara que tem uma maquita, não é um cara que tem uma serra para cortar as molas. Esquece o negócio de cortar mola. Ele vai, dentro desse projeto que você definiu, da altura que foi definida, ele vai retrabalhar o conjunto completo da suspensão para se adequar a essa nova altura. Mola, amortecedor, buchas, batente, coxinha de amortecedor, bieleta, barra estabilizadora, tudo isso vai ser modificado para essa nova altura, com o objetivo de você ganhar performance, ter um certo conforto e funcionalidade, incluindo geometria da suspensão. Quando você baixa o carro numa suspensão fixa, quando você define a altura do carro, um dos itens que muda também é a geometria da suspensão, que já não se utiliza mais aquela geometria definida pelo fabricante, tá? É o mais indicado para carros de rua. Você vai mexer na altura do carro, você vai trabalhar todo o conjunto e não vai mexer mais, não vai alterar mais. É aquilo ali.
Desculpa a tosse aí. Bom, se caso você quiser aumentar, levantar, mexer, aí de novo é um outro projeto. Vamos passar agora para a suspensão de rosca. Eu vou ser bem categórico, tá? Muita gente vai discordar do que eu vou falar aqui agora. Mas a suspensão de rosca ela é voltada 100% para a competição, tá? Ela não deve ser utilizada em rua. Por quê? Por que se usa a suspensão de rosca, com regulagem com rosca, né? Ou o famoso coil over, que é aquele amortecedor com a mola e a rosca para você regular. Aquela regulagem, tanto é que na maioria das motos também tem essa regulagem, é para você alterar a carga da mola, deixar a mola mais dura ou mais maleável. Automaticamente você mexe um pouco na altura também da suspensão, né? Você consegue aumentar um pouco a altura e você consegue também alterar a divisão de massas da dianteira para a traseira, tá? Então se usa muito a suspensão de rosca em competição, né? Então você define com a suspensão, você define que projeto, que traçado de pista que você vai andar, se é uma pista mais fechada, se é uma pista mais aberta, o tipo de pneu, a condição do piso, se é um asfalto mais perfeito, se é um asfalto que tem muita imperfeição, o tempo, se está chovendo, se está sol. Então tudo isso aí você vai definir na suspensão. E na coil over, ou seja, na regulagem da rosca do amortecedor, você vai definir, você vai fazer aquele ajuste fino, aquelas modificações finas ali, para fazer distribuição de peso no carro também, né? Tanto é que o pessoal na rua tem medo de ficar contando quantas voltas deu na rosca ali, né? E ao passo que na pista não. De repente você pode ter mais voltas do lado esquerdo, menos do lado direito. Não, isso não é numa proporção muito grande, mas acontece. Mais na frente, mais atrás. Na arrancada se usa muito coil over, né? A suspensão com regulagem, para você jogar o peso da traseira mais para frente, para deixar a frente mais pesada para o carro tracionar mais, ou vice-versa, dependendo do tipo de tração. Então é uma suspensão voltada para competição. Lembrando que quando se faz esse ajuste na rosca, né, do amortecedor, depois refaz o alinhamento do carro, o acambagem, a geometria do carro, ela tem que ser refeita de novo. Entendeu? Então não adianta você pegar, pôr uma suspensão de rosca no seu carro, andar com ele socado aqui embaixo. Aí faz uma regulagem de geometria. Aí você vai viajar, tá com medo do guarda parar, da multa, aí você vai lá e levanta o carro. Você tirou o carro totalmente fora de regulagem. Entendeu? O carro vai ficar horrível, vai colocar em risco a sua vida, tá? Então, se você quer um projetinho, quer baixar o carro, fixa. Rosca é para pista. E a ar, suspensão a ar? Suspensão a ar ela é utilizada em utilitários, em SUVs, né? Aquelas caminhonetes, aqueles jipes enormes, né? E principalmente linha pesada, caminhão, carreta, enfim. Por quê? Você consegue diminuir, melhorar a capacidade de carga, ou diminuir a capacidade de carga e melhorar o conforto, né? Então quando você está carregado, você põe mais pressão na bolsa e aí você consegue levar aquela carga ali. Quando você está descarregado, você alivia a pressão da bolsa e você consegue manter um certo conforto e até a estabilidade, tá? Então a aplicação da suspensão a ar é para isso, tá? É para isso. Quando você pega, por exemplo, vamos usar de exemplo a Land Rover. Você pega uma Range Rover aí, ela tem as quatro bolsas de ar. Dependendo da velocidade, ela vai baixar um pouquinho mais a suspensão, pouquíssima coisa, ou levantar. Quando você vai de repente encarar uma situação aí que você precisa levantar o carro ao máximo, ele tem uma regulagem ali, né? Vai usar o carro no fora de estrada. Vamos supor que você é doido, tá com a sua Range Rover lá 2014 lá e não tem o que fazer, vou fazer trilha com ela. Pronto. Você vai pôr uma trilha, então você vai elevar a suspensão vai elevar bastante, ela vai levantar bastante, né? Vai ficar bem elevada, só que ela vai andar numa determinada velocidade. Acima dessa velocidade, ela volta de novo automaticamente para a suspensão, para o tamanho da suspensão original. Aí você vai passar num lugar muito baixinho, vai raspar o teto, você baixa, ela vai baixar bem também.
e ela vai andar numa determinada velocidade. Passou essa velocidade, você aumentou essa velocidade, ela levanta e volta para a posição original. Isso é estabelecido pelo fabricante, não tem como você alterar. Se você alterar, é sob o risco contra a sua própria vida e vida de terceiros. Lembrando sempre isso, qualquer alteração que você faça no carro, você passa a ser responsável. E aí acontece o quê? Se amanhã der algum problema, você bater, atropelar alguém, capotar, matar alguém dentro do carro ou fora do carro, se a perícia constatar que foi feita uma modificação fora dos padrões originais, você responde criminosamente por isso. Então, antes de você sair metendo aí a serra na mola do seu carro, pensa bem nisso daí, tá? Os kits de suspensão a ar que são vendidos lá fora, para utilitário, para caminhonete, principalmente, né? Inclusive, deixa eu ver quanto está esse vídeo aqui. Tá quase na hora de parar já. Inclusive vendidos aí pela Airlift, que é uma das maiores pioneiras no mercado aí, né, da suspensão a ar. Geralmente o kit vem com duas bolsas. Geralmente é para a traseira do carro, onde vai a carga, e você consegue controlar. Quando você vai andar com o carro carregado, você deixa as bolsas mais cheias, né? Elas vão ficar bem duras, bem cheias. O carro talvez até eleve um pouco a altura e você consiga colocar mais carga na caçamba. Quando você está andando com a caçamba vazia, e aí você quer um pouquinho mais de conforto, você pode murchar a bolsa e o carro vai andar na altura original estabelecida pelo fabricante. Lembrando que o seguinte, se você quiser baixar mais, o carro não baixa. Ele vai baixar uma determinada altura. Quando chegar naquela altura, automaticamente o compressor volta a funcionar e encher aquela suspensão. Então você não consegue andar rebaixado com ela. Claro, quando você compra um kit de suspensão para uma caminhonete, para esse propósito, tá? Agora vamos falar dos show cars. Show cars são carros que ficam parados, vão para exposições, vão para encontros, né? Carros que representam um estilo de vida, como os lowrider, por exemplo, né? E os dragin, que anda com aquele carro bem baixinho, né? Com suspensão a ar geralmente, né? Corta toda a carroceria do carro, abala toda a estrutura do carro, tal. E eles põem uma chapa embaixo do carro e andam com o carro baixo, raspando no asfalto. Mas isso daí, gente, em primeiro lugar, a gente não pode comparar o piso, né, de cidades como Estados Unidos, Europa e assim por diante, com o nosso asfalto aqui de Rally dos Sertões, né? Em primeiro lugar isso. Em segundo lugar, são carros que rodam muito pouco, não são carros do dia a dia. Ou quando são, o projeto é muito, mas muito bem elaborado para que a coisa saia perfeita. As mangueiras são aeroquips com conexões aí em alumínio forjado, alumínio billet, alumínio naval. São conexões que não vão escapar. As mangueiras são aeroquip, o compressor é próprio para aquilo, tem uma força boa para encher uma bolsa, um reservatório. A instalação é feita por profissionais da área muito bem gabaritados e infelizmente essa não é uma realidade do Brasil. Eu resolvi gravar esse vídeo, estou gravando dentro do Golf aqui, que a gente vai mostrar daqui a pouco. Já está dentro da oficina. Até resolvi fazer esse vídeo justamente por causa desse Golf que veio para a oficina, né, da suspensão que esse Golf está utilizando. E aí no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês, eu vou explicar o porquê que eu resolvi fazer esse vídeo sobre suspensão rebaixada, tá? Não tenho certeza, mas se eu não me engano hoje em dia você consegue regularizar a suspensão desde que ela passe por uma inspeção do Inmetro, entendeu? Então vale a pena isso daí também. O Inmetro carimbou que a suspensão está pronta para andar na rua, aí sim, se acontecer qualquer problema, qualquer coisa, talvez você não seja penalizado. Mas se for uma suspensão feita em casa, feita na oficina do amigo, ou uma suspensão comprada na internet daquele cara que vende suspensão para todo mundo aí, e a suspensão não tiver regularizada com a regulamentação do Inmetro e legalizada no Detran, você responde criminalmente se você vir a causar algum acidente. Beleza? Próximo vídeo eu vou mostrar a suspensão desse Golf, vou mostrar aqui as bizarrices que foram feitas nesse carro, para vocês ficarem espertos aí quando for pensar em modificar a suspensão do seu carro, beleza? Até o próximo vídeo, valeu!